Bom dia, amigos e amigas que têm assistido a gente. Alguns já estão acompanhando, outros estão começando a acompanhar hoje. Independente disso, eu quero te dizer que hoje Deus tem algo para falar com você, tá? E os outros dias, Maia, não tinha? Sim, os outros dias também. Mas se você chegou aqui, não foi por acaso. E Ele precisa falar com você, assim como Ele falou comigo. Tá? Então a gente está numa série de estudos aprendendo com Jesus, né? Isso aqui é um paralelo com o Pra Cima Podcast, que é um podcast que a gente convida pessoas para falar não só sobre reino, mas sobre empreendedorismo, a gente fala também sobre histórias de fé. E aqui, nesses episódios, é um paralelo e é um quadro diferenciado, é um quadro em que a gente fala das mensagens que Jesus pronunciou e falou nessa terra. Tá? Então a gente vai estar pegando frases que ele tem dito, que ele disse realmente com as próprias palavras dele, não foi que ninguém escreveu, que ninguém foi inspirado apenas, ele realmente falou. E a gente está pegando essas palavras para tentar entender e ter uma compreensão do que ele quer da gente. E hoje a gente vai falar aqui de Mateus 21:18, né? Para muitos que conhecem vão lembrar da história em que ele amaldiçoou uma figueira que ele encontrou na beira da estrada. E antes de continuar, eu queria te pedir com todo carinho que você clicasse nesse joinha aí, ó. Tem um joinha, quando você clica aí, você está indicando para o YouTube que esse conteúdo não é um conteúdo que denigra a imagem de ninguém, não é um conteúdo prejudicial a ninguém, é um conteúdo que interessa para pessoas, que pode ajudar. Então clica nesse joinha e tem aqui o botão inscrever-se, né? Aqui ou aqui, mas tem um botão inscrever-se, você vai clicar aí em inscrever e tem uma mensagem escrito todas, você clica ali, porque isso vai fazer com que todos os vídeos que eu coloque no ar, ele sinalize para você que existe um vídeo novo para você assistir, tá bom? Então vamos lá. Mateus 21:18 fala de uma situação interessante, que Jesus estava com fome, voltando para a cidade, e ele avistou uma figueira e com fome, ele falou, vou lá, né, vou pegar figos para comer. E eu acho interessante que Jesus chegou, a Bíblia fala que Jesus chegou lá e encontrou a figueira sem figos algum. Não tinha figo, mas tinha folhas, lotado de folha. E ele, chateado com aquilo, ele falou assim, figueira, eu te amaldiçoo. Ele amaldiçoou a figueira, de modo que você não dê mais frutos, nunca mais dê frutos, né? Então, a Bíblia fala que na mesma hora a figueira secou, murchou-se. E os discípulos ficaram encabulados com aquilo. Falou, como que pode? A figueira secou imediatamente? É isso mesmo que a gente está vendo? E aí Jesus, né? Eu gosto de ler a versão A Mensagem da Bíblia, que é uma versão de tradução um pouco mais clara, né? Sem tentar modificar nada, mas de uma forma clara e objetiva, mostra com mais delicadeza o significado das palavras. E tem a parte em que Jesus fala assim, ó, se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus, conseguirão não só fazer coisas pequenas, mas também vencerão grandes obstáculos. Aquela montanha, por exemplo, bastará ordenar, pule no mar, e ela obedecerá. Tudo que vocês incluírem na oração será atendido, se de fato confiarem em Deus. Eu me lembro de uma entrevista que eu estava assistindo e um certo pregador falou assim, existem muito mais ateus praticantes do que assumidos hoje na Terra. E eu fiquei abismado com aquilo, eu falei, poxa, o que esse pregador está falando? E aí eu entendi, ele falou o seguinte, existem ateus, né? Para quem não sabe, ateus são aqueles que não acreditam na existência de um Deus, né? De Deus. Existe muito menos ateus que assumem que é ateu, né? Que falam assim, não, eu não acredito em Deus e ponto final. Existem poucos desses, mas existem muitos, em grande proporção, que eles falam da boca para fora que acreditam em Deus, mas são ateus praticantes. Como assim, mais? Se o cara fala que acredita em Deus, então ele acredita, não negativo. Quantos de nós acreditamos em Deus, dizemos que acreditamos, mas quando a gente se encontra numa situação conflitante, divergente, a gente quer tentar resolver do nosso jeitinho. A gente quer tentar consertar as coisas com a força do nosso braço. Às vezes Deus fala assim, calma, descansa em mim, só espere acontecer. Às vezes o silêncio de Deus é um espera. Ah, Deus não está me respondendo. Às vezes Ele só quer que você pare de ouvir barulhos externos para ouvir Ele.
Às vezes ele está falando tão baixinho para você que você já acha que ele não está falando, mas é porque o barulho à sua volta, os recursos que você tem dado, tem atrapalhado a realmente ouvir o que ele tem a dizer. Mas é o que tem isso a ver com a figueira que secou? Muitas pessoas hoje, às vezes, têm folhas, estão aparentemente com vigor, são pessoas que você olha assim, talvez tenha uma situação razoável, talvez Deus tenha permitido que elas sejam bem-sucedidas, talvez, endinheiradas, com uma situação razoável ou com uma saúde perfeita, mas elas não têm dado frutos. Como assim, Maia? Deus está permitindo que você tenha expressão, que você tenha aparência de árvore com folhas, mas você precisa trabalhar os frutos. Eu acho interessante que a Bíblia fala que Jesus dá uma ordem, então não dê mais frutos, acabou. Quantas vezes Deus tem tido paciência com a gente, né? Eu me lembro que por várias vezes Deus me cobrava para fazer algo relativo a isso que eu tenho feito. Deus falava comigo assim, Maia, no meu pé do ouvido, você precisa falar do que você tem sentido. Você precisa dar frutos. As pessoas precisam ouvir o que eu tenho falado contigo e precisam ser alimentadas por aquilo que você se alimenta, por aquilo que você produz. Por várias vezes eu fui um camarada que não dei frutos. Ah, mas você pode ter mostrado uma aparência, são folhas. Então você pode estar cometendo esse erro. Deus ele quer que ainda que no mínimo, ainda que no pouco, ainda que nas poucas folhas que você apresente, tenha que ter expressão de frutos. Jesus ele quer ir ao seu coração e encontrar frutos de você. Ele quer encontrar em você não um ateu praticante, mas uma pessoa que fala e acredita no que ele é capaz de fazer. Quantas vezes a gente tem que abrir mão de coisas que está dando certo para fazer a vontade de Deus? Eu mesmo, eu estou abrindo mão de dar atenção a um canal que eu tenho, que já está com 60 e poucos mil inscritos, para dar uma atenção especial a esse canal aqui, que no momento que você está assistindo tem 1.500 inscritos. Mas por quê? Porque fui direcionado a isso, porque estou dando uma atenção a frutos em vez de folhas apenas. Tá? Então você pode estar cometendo o mesmo erro que eu cometi durante muito tempo. Você pode estar deixando de apresentar frutos para dar atenção só à sua expressão de folhas. Então o que eu acho interessante é que Jesus falou assim, né? Em algumas versões fala, se você disser aquele monte, ergue-te, lança-te no mar, ele assim vai acontecer. Né? Nessa versão fala assim, se vocês abraçarem a vida do reino e não duvidarem de Deus, olha só a condição que ele fala. Abraçar a vida do reino é o quê? Entender que a sua vida está em pró de outras vidas, é vida do reino. Entender que o que você tem de folhas até hoje como árvore é para dar frutos para outras pessoas se alimentarem também. Ah, você não sabe mais o que eu tenho passado, como que eu vou alimentar outros. Mas a palavra fala que aquele que semeia mesmo chorando vai colher sorrindo. Então, cara, dá uma atenção especial a isso. Dá uma atenção se você realmente tem dado frutos ou se você tem sido uma árvore prestes a receber uma ordem de secagem, prestes a receber uma ordem de nunca mais dê fruto. E pode acontecer isso. De repente você está enrolando. Acredita mais em Deus, acredita no que Ele disse para você. Pare de tentar agir com as suas mãos e ser um ateu praticante. O cara que é ateu, que fala que é ateu, talvez ele nem tenha tido uma experiência com Deus que você já teve. E você tem experiências com Ele, tem retorno da parte de Jesus várias vezes de Deus, e você não acredita da forma que devia acreditar. Então aqui está dizendo, tudo que vocês incluírem na oração será atendido se de fato confiarem em Deus. Então eu queria, nesse momento, orar. Se você tiver coragem de falar palavras que eu estou falando, ou falar do seu jeito, não importa, ou apenas confirme e aceite, diga amém para que seja feito na sua vida. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada minuto que o Senhor tem proporcionado na minha vida e na vida dessas pessoas que estão assistindo.
Pai, essas pessoas estão dispostas a dar frutos, mas talvez não sabem como fazer, como começar. E é o Senhor, na sua trindade, com Pai, Filho e Espírito Santo, que pode orientar. Então, Deus orienta, transforma. Eu vejo pessoas mudando a rotina, vejo pessoas começando a falar, pessoas começando a, mesmo chorando, semear na vida de outros. E o Senhor tem uma promessa para isso na tua palavra, que aquele que semear com lágrimas, com alegria vai colher. Deus, eu declaro bênçãos, eu declaro vitória, eu declaro o sobrenatural sobre a vida de cada um. Declaro que seja uma árvore não só com folhas, mas uma árvore frutífera, que venha a prosperar, a crescer e ser um exemplo, ser uma árvore de exemplo nesse mundo. Eu te agradeço pelo que o Senhor fez e já vai fazer na vida de cada um. Amém. Então, eu te espero no próximo episódio desse quadro e declaro sobre a sua vida. Você vai ser uma árvore frutífera a partir de agora. Escreve aqui, no comentário aqui. Fala, eu, a partir de agora, serei uma árvore frutífera. Quando você declara isso por escrito, quando você declara isso verbalmente, você está dando uma ordem no mundo espiritual. E isso vai acontecer na sua vida. Na realidade, já aconteceu se você já escreveu e já declarou isso. Então, não só escreva, mas declare. Escreva aí. Amém? E até o próximo episódio. Um abraço.